A paz do Senhor Jesus, avançando pela fé. Eu sou a pastora Darlene da Missão com a Primeiríssima Infância. Estou aqui hoje para ajudar você, professor querido da classe tão preciosa chamada maternal, da nossa faixa etária de 0 a 36 meses ou 3 anos. Gente, chegamos à 13ª lição desse trimestre. Muitos pensavam que não iam conseguir, né? Nós conseguimos, gente, vencemos esse desafio. E hoje, a 13ª lição vem falar o quê? Jesus vive, se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 9. E hoje eu quero compartilhar essa lição preciosa com vocês. E hoje nós estamos com a aula, de número 13. Como foi esse momento, Passa uma retrospectiva na nossa mente. Mas hoje nós vamos trabalhar a lição de número 13, que chama-se Jesus vive. E, querido professor, ela está lá no capítulo 24 de Lucas, onde vamos trabalhar do versículo 1 ao 9. Mas o nosso guardando no coração vai estar no capítulo 24, verso 6, que é a grande frase que define toda essa aula é que Cristo, Jesus, Ele ressuscitou, amém? E aí você, professor, já tem a oportunidade de, antes de terminar essa aula, já se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que trabalham com a mesma faixa etária que você, para que possamos engajar cada vez esse canal tão precioso da PEC, que tem trazido bênçãos para o trabalho da Escola Dominical em muitos tempos da nossa igreja, e também pessoas que nem são da nossa igreja têm assistido esse canal, amém? Então vamos lá? Qual é o objetivo dessa aula para os bebês? Lembrando que a classe do maternal trabalha de 0 a 1 ano e também, de 1 ano a 36 meses ou 3 anos completo. Que desafio trabalhar com os bebês! A gente sabe que a atenção dos bebês ela é um pouco limitada, Não que eles não tenham atenção, eles têm muita atenção, só que eles dispersam de forma muito rápida. E você, professor, precisa estar cada vez mais engajado para captar a atenção desses pequenos. E o que eles gostam? Qual é a linguagem dos bebês? É o brincar. Eu sempre falo, a linguagem dos bebês é o brincar. O brincar faz com que eles experienciem coisas maravilhosas no mundo afora, quanto mais na nossa igreja. Lembrando que a lição de hoje, como vai trabalhar a ressurreição de Cristo, para muitos parece um tema muito abstrato, Como trabalhar com bebês a ressurreição, Alguém que morreu, ressuscita, nossa, viveu de novamente, como acontece isso? E o bebê tem que ser algo muito simples, algo muito simbólico, algo muito significativo para esse bebê. Mas antes de tudo, nós sempre trabalhamos o que com os nossos bebês? A nossa acolhida. E hoje eu trouxe uma música especial que eu gostaria que vocês aprendessem essa música, que é a acolhida que eu sempre faço com os bebês na sala da Primeiríssima Infância e nos espaços que a Primeiríssima Infância trabalha. Eu creio que eu já ensinei para vocês umas 2 ou 3 músicas e hoje eu trouxe mais uma, que é para mostrar para eles. Eles vão chegando ali com soninho, no colinho da mamãe, já não querendo ficar, querendo mais brincar. Então você tem que chamar a atenção para essas crianças, para que eles tenham atenção em você e prestem atenção em você. Primeiro segredo de tudo, a nossa entonação de voz, Com o bebê, fala-se gritando? Claro que não. Fala-se muito alto? Não, não, não. Com eles é cada vez mais baixo, porque quanto mais baixo você falar com o bebê, mais atenção ele tem para você, amém? E tem uma música que a gente canta lá com eles, que é a escola dominical, que a gente faz assim, ó. Cheguei, 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 cheguei na casa do Senhor. Cheguei, 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 cheguei na casa do Senhor. O que eu vou fazer na casa do Senhor? Orar, louvai a Jesus, vou adorar. Orar, louvai a Jesus, vou adorar. Aí você canta outras músicas para dar uma acalmada, fazer aquela roda, todos sentadinhos no chão. Você também se senta no chão com eles, lembrando que estamos trabalhando o quê? Com bebês de 0 a 36 meses. Então, nós temos que estar na altura deles. Fica muito complicado quando a gente trabalha com crianças pequenas e você ficar em pé e o bebê sentado, Porque você fica assim com eles. Dá um sentido de
de superioridade muito complicada para o bebê e ele não consegue perceber porque o campo visual dele está mais baixinho, então você tem que ficar na altura deles, né? E qual foi o nosso recurso de hoje? Ó, eu trouxe para vocês, eu construí essa luva. Como eu falei, eu gosto de trabalhar passeando pela sala, engatinhando com essas crianças, né? E essa luva aqui, ela foi feita de feltro, né? Tem gente aí que tem uns dotes para costuras que eu sei, né? E para o bordado também. Ela foi feita de feltro, mas também pode ser feita de EVA, de papelão, qualquer outro material, resto de tecido. E eu fiz aqui, eu lembro que essa luva eu usei em outras de alguma dessas aulas que aconteceu durante essas 12 lições. Aí o que acontece? Então eu aproveitei, peguei esse bonequinho que hoje eu vou representar Jesus, ó, Jesus, né? E também essa moça aqui, ó, essa menininha que vai representar uma das mulheres que chegou até Jesus, né? E claro que o cenário onde estava o túmulo, qual era o cenário? Era um jardim. Aí eu tenho umas flores aqui, ó, uma árvore com os frutos. Você pode passar pelas mãozinhas dos bebês para eles tocarem. Olha o fruto, que fruto é esse, né? Os pássaros, olha como eles estão voando. Eles saem de um lugar para o outro. O que tem no jardim? Quando você está numa floresta, dá para ver o quê? As nuvens, dá para ver o sol. Então dá para ver tanta coisa. São espaços que eles estão, de certa forma, acostumados a passear, que são as praças, né? E aqui, como eu falei, é a parte do túmulo, né? O túmulo, mas como trabalhar a questão do túmulo? É muito legal quando você trabalha com bebês e faz com que eles toquem nas coisas. Eu digo que todo recurso ele é 100% viável quando a criança toca nele. Não adianta fazer recurso para ficar aqui na exposição onde as crianças não podem pegar. Esse recurso eu sempre digo que é ineficaz. Se a criança não pode manusear, se ela não pode pegar, não funciona. Recurso bom é recurso que a criança pega, ela cheira, ela toca, ela brinca. Esse é o recurso bom. Então, o que foi que eu trouxe, né? Eu trouxe uma imagem aqui, ó, para quem não tem, né, a possibilidade de fazer uma luva, ou um livro sensorial, ou um painel, porque às vezes nós temos poucos recursos na nossa igreja, né? Eu trouxe uma imagem num palito de picolé, ó. Eu construí essas imagens aqui de um túmulo. O que é um túmulo? Nossa, era uma grande rocha, uma pedra. E aí, no próprio espaço da sala, você pode pegar, sabe o quê? As próprias cadeiras do espaço, colocar um grande lençol, fazer aquele cenário e deixar um suspense ali na sala, para mostrar o que é um túmulo. E pode convidar esses bebês, essas crianças a irem até lá. O que tem lá naquele lugar, no cantinho da sala? E todos vão ficar curiosos. Pois é, assim era o túmulo onde Jesus foi sepultado. Mas aí a gente tem a chance também de relembrar que Jesus estava morto. Nossa, que coisa triste, né? Temos que expressar os nossos sentimentos para essas crianças. Morreu, nossa, que coisa triste. Ele foi morto onde? Vamos relembrar com os nossos bebês a aula passada? Numa cruz. E aí nós vamos dando essas plaquinhas para esses bebês, eles adoram. E saibam, os nossos bebês, eles não rasgam as plaquinhas, viu? Eles adoram as plaquinhas. Então ele estava lá. E certo dia a gente vai contando para eles que a morte de Jesus, todo esse momento durou quanto? 3 dias, 3 dias. Vamos lá contar com as crianças. Eu fiz esses numerais. Os bebês já conseguem ter a percepção de 1 a 3. E eu fiz esses numerais aqui. 3 dias, 3 dias. Vamos contar nos dedinhos? 1, 2, 3. Vamos lá, bebês, vamos lá, crianças. 1, 2, 3. E você vai dando os numerais para eles. Nossa, ele ficou morto 1 dia lá no túmulo, 2 dias lá no túmulo, 3 dias lá no túmulo. Quando chegou no 3º dia, ele foi visitado por 3 mulheres que estavam tão tristes,
mas tão triste. Como é que nós ficamos tristes? Faz aquela carinha de triste que eles adoram, né? E a gente vai tendo esse momento com bebês. E a gente começa a relacionar a nossa aula com eles, com os numerais dos 3 dias. Olha que interessante. 3 mulheres foram visitá-los. A número 1 foi lá para visitar Jesus, a número 2 foi visitar Jesus e a número 3 também foi visitar Jesus. E o que elas foram fazer lá? Foram passar perfuminho no mestre, porque ele estava deitado lá no túmulo, lá dentro desse túmulo. Ele estava deitado, já morto, dormindo. Como é que dorme? Aí pede para os bebês dormirem. E lá elas foram passar perfuminho. Aí fala para eles quem passou perfume. E eles vão se cheirar quem está cheiroso. E o nosso mestre estava cheiroso porque ele era todo perfumado. Só que aconteceu algo muito especial. Meu Deus, o que será que aconteceu? Aí nessa hora é o grande suspense. Apareceu o anjo. E chegou com essas mulheres que estavam tão tristes e disse assim para ela: ei, Jesus não está aí. Será que ele está lá? Será que ele está lá? Aí todo mundo diz não. E a gente faz um grito bem alto, fala bem alto que Jesus não estava mais lá. Porque ele falou que ressuscitaria no 3º dia. Será que elas acreditaram? Gente, elas acreditaram porque a pedra que tampava lá a porta do túmulo já estava retirada e uma luz bem forte saía de lá. Uma luz bem forte. As crianças, elas não entendem o sentido de luz, então eu trouxe essa imagem de uma lâmpada para mostrar, ó, uma luz bem forte chegou naquele momento ali, porque o anjo estava anunciando que ele não estava mais lá. E o que aconteceu? E nessa hora, lembrando que eu pedi para vocês fazerem, né, um túmulo ali com o lençol e as cadeiras, vocês podem pedir para os bebês irem lá com você. E elas vão perceber que não tem ninguém lá. Meu Deus, não tem ninguém lá. Onde será que Jesus foi? Gente, Jesus apareceu naquele momento para essas mulheres passeando pelo jardim. O que tem no jardim? Árvores, flores, tem pássaros, tem o que mais? Nuvens, coisa tão linda, né? E Jesus falou com uma daquelas mulheres e disse para que elas não tivessem medo, porque Cristo vive, Ele vive, reina para sempre. E Ele disse para que nós não tenhamos medo, né? E é muito legal, porque as crianças elas vão entrando no imaginário, né? Pensando naquele jardim. E Jesus agora ele aparece o quê? Vivo e ressuscitado. Como eu falei, essas plaquinhas a gente vai dando toda para os bebês, porque ele tem um amor tão grande por nós, sempre enfatizando esse grande amor que Cristo tem por nós. Ele ressuscitou no 3º dia. E como eu falei para vocês, e agora ele vive como? Ele vive ao lado do Pai, nas nuvens. Eu trouxe essa imagem aqui de Jesus, ele num balanço, ó. Lá nas nuvens, olhando por todos nós, porque também vive nos nossos corações. E hoje ele quer o quê? Ele quer abraçar todos nós. Olha aqui uma ovelha no colinho de Jesus. Ele quer abraçar todos nós, porque ele ressuscitou para salvar os nossos pecados. E hoje quem é que vai querer receber um abraço? Enfatizar, professora, que as crianças precisam entender qual é o significado da morte e ressurreição de Jesus, né? Não é apenas um túmulo que estava vazio e não tinha ninguém, mas os bebês já percebem que o cuidado de Deus existe, porque eles vão assimilar o cuidado com o mesmo cuidado que os papais e as mamães têm com eles, com a vovó, com a pessoa que cria aquela criança, que está no ciclo da rotina diária dessa criança. Então, assim, ó,
como eu falei para vocês, existem várias possibilidades de trabalhar. Eu digo que a 0800, aqui você não vai gastar muita coisa, é o recurso vivido, recurso experienciado, né? Que é o recurso que você vai construir na própria sala, que é aquele que eu falei, com o lençol. Fazer o grande cenário da tumba, né? Dali do túmulo e deixar aquele suspense no final para que as crianças entrem dentro dele e percebam que não tem ninguém lá, né? A gente vai dizer, olha, será que tem alguém lá? Será quem acha que tem? Eles vão levantar, eu. Quem acha que não tem ninguém? Eu. Então é aquela euforia, né? E a revista, ela traz uma música de fixação de conteúdo, que é a música dos 3 palavrinhas que está no volume 2, Pare, né? Eu também tenho uma música que eu gosto muito, que é do grupo Minha Vida, Uma Viagem, que fala que Cristo ressuscitou, que é no 3º dia, Jesus a morte venceria. Então, assim, existem várias músicas que você pode estar trazendo para trabalhar com esses bebês. Lembrando que a nossa aula tem sempre uma rotina: musicalização, oração, né, que é para completar toda essa acolhida, início da história, musicalização de novo para fixação do conteúdo, né? Depois da contação de história e depois os exercícios. A nossa própria revista do aluno tem para oferecer, né? Mas eu creio que será uma bênção. Essa finalização de conteúdo será uma bênção para todos nós. E você, querido professor, nós chegamos até aqui para a honra e glória do Senhor. E eu creio que no próximo trimestre teremos aulas preciosas para ajudar você aí no seu templo. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus, avançando pela fé.